nação de Israel já conheceu. O último capítulo do livro de Deuteronômio fala isso muito bem. Nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, nos feitos, sinais e manifestações que Deus operou, tanto no Egito quanto no deserto, através da vida de Moisés. O que Moisés viveu, ninguém mais viveu. Só que o chamado dele começa num deserto, embora a história dele comece com um cenário de morte. Moisés nasce no contexto que Faraó tinha mandado matar todos os meninos. A mãe dele tem a incrível ideia, inspirada pelo Senhor, de colocá-lo no Nilo. Sua irmã o vigia. A filha de Faraó desce para se banhar no Nilo no momento em que Moisés está lá. Moisés é criado como príncipe do Egito. Rico, bem-sucedido, melhor sapato, melhor roupa, melhor cabelo. Só que chega um tempo em que Deus quer convidar Moisés para viver o seu chamado. E todas as vezes que Deus quer nos convidar a viver o nosso chamado, Deus geralmente nos tira dos palácios e nos leva para os desertos. E é muito difícil entender essa lógica de Deus, porque para nós, ganhando, está quem está no palácio. Mas na verdade, na lógica do céu, ganhando está quem está no deserto com Deus. Porque estar no palácio sem a presença de Deus não te acrescenta em nada. Mas estar no deserto com a companhia de Deus te faz aprender sobre tudo aquilo que Deus quer te ensinar. E perceba que Deus queria que Moisés fosse um pastor de um rebanho de Deus. Pastor de pessoas. O maior líder, o maior número de pessoas que já foi liderado até hoje. Quem liderou? Moisés, naquela ocasião, pelo deserto. Então Deus queria que ele fosse um pastor. O Egito ensinou ele sobre tudo. Sobre matemática, sobre física, sobre contagem, sobre dinheiro, sobre roupas. Menos sobre o seu chamado, sobre pastorear. E aí quando Deus quer aperfeiçoar o chamado de Moisés, Deus leva ele para onde? Para o deserto. E no deserto, Deus prepara para Moisés um rebanho emprestado. Rebanho de Jetro, seu sogro. Deus prepara para Moisés uma esposa que é pastora, porque Deus coloca no caminho dele pessoas que sabem aquilo que ele ainda não sabe. Porque o deserto com Deus é assim. Deus vai estreitando o deserto na nossa vida, nos dói, vai arrancando coisas que para nós eram importantes, mas nesse mesmo trajeto em que ele arranca o que não serve, ele também coloca no nosso caminho pessoas que vão nos acrescentar na nossa história. Enquanto ele tira de nós coisas que não combinam com o nosso chamado, ele traz para perto de nós alianças que vão nos encaminhar para o propósito que ele tem na nossa vida. Então eu já quero começar essa mensagem liberando uma palavra profética sobre sua vida. O ano de 2022 vai ser o ano que Deus vai te aliançar com gente que sabe o que você não sabe. Gente que aprendeu o que você não aprendeu. Gente que tem habilidade para fazer aquilo que você ainda não aprendeu. Eu declaro que o ano de 2022 vai ser um ano tão estratégico na tua vida, que Deus vai arrancar alianças do Egito e vai trazer para perto de vocês alianças que vão te encaminhar para o chamado profético de Deus para você. Você pode pegar na mão de alguém como uma voz profética, olhe nos olhos dele, faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Olhe nos olhos dele e diga para ele: se prepare, porque enquanto Deus te faz sentir dor, arrancando o que tem que sair, Deus também alegra o teu coração, trazendo para o teu caminho gente que tem que caminhar contigo. Enquanto Deus faz teu coração doer, sangrar, enquanto você chora nesse deserto, enquanto esse deserto te machuca e você diz: Deus, tu não te lembras mais de mim? Ele diz: lembro sim, olha para o lado, olha quanta coisa boa eu também tenho colocado no teu caminho. Você só tem observado o deserto? Será que tu pode agradecer pelos alívios que eu tenho te dado no meio dos desertos que eu tenho te permitido passar? O mesmo Deus que permite o deserto é o Deus que prepara uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem no meio do deserto. Então ele não é um Deus omisso e indiferente às dores que ele nos autoriza a viver. O problema é que a gente foca no trajeto e esquece do sustento que ele tem provido no meio do trajeto. Deixa eu ser ousado em Deus aqui. Eu sei que não existe isso, tá? Mas é para dar emoção. Franze a testa. Profeta lá de Xerém, de onde eu vim. Franze a testa. Fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto, porque profeta assusta. Olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala para ele: eu sei que até hoje você focou no deserto. Fala para ele: mas será que você consegue hoje lembrar de quantos alívios Deus te deu no meio desse deserto?
Acaso ele autorizou que o sol te matasse? Acaso ele autorizou que o frio sucumbisse às tuas forças? Quantas vezes o diabo pensou em destruir tua casa, destruir teu ministério, acabar com a tua família? Será mesmo que você estaria no ano de 2022 para celebrar um janeiro profético se uma coluna de nuvem não tivesse estado do teu lado quando o sol apostou que acabaria contigo? Eu vim aqui só convidar a gente que tem o poder de agradecer a Deus, ainda que não tenha entrado na terra prometida, mas consegue olhar e dizer: eu só estou vivo porque Ele me sustentou, eu só estou de pé porque Ele foi o meu socorro. Ele levantou amigos, Ele levantou alianças, Ele levantou escape no meio do deserto. Aleluia! Lá está Moisés, ele não tinha nenhum rebanho, mas Deus providenciou. Não tinha uma esposa, mas Deus providenciou. Não tinha uma casa, mas Deus providenciou. Porque o Deus que autoriza o deserto é o Deus que prepara o suporte para suportar o deserto. Mas chega um momento decisivo na vida de Moisés, e é o capítulo 3, onde ele decide que vai levar as ovelhas de seu sogro atrás do Horebe, onde a pastagem é melhor. E nessa ocasião ele está caminhando e uma sarça pega fogo. Você conhece a história, mas bem rápido eu vou dizer. Pega fogo e não queima, pega fogo e não queima. Todas as outras queimaram e aquela não. E Moisés decide que vai olhar para aquilo. A Bíblia diz por que é que a sarça pega fogo e não queima. Porque o Senhor, o anjo do Senhor, a representação do próprio Deus, estava manifestada ali naquele lugar. Aonde? No deserto. Aonde? Aonde? No palácio? No deserto. Porque é aí nessa fase que você conhece uma face de Deus que você ainda não tinha conhecido. Você descobre coisas sobre Ele nesse deserto que antes você não sabia. E a Bíblia diz que Deus, quando percebe que Moisés vai se voltar para ele, Deus diz: Moisés, não te chegues para cá. Mas eu estava indo para aí agora. Não. Eu preciso que você entenda uma coisa. Antes de vir, tira as sandálias dos teus pés. Porque a terra onde você está é terra santa. Que lugar era aquele? Deserto. Aquilo ali era uma igreja consagrada? Era um templo? Não, era um deserto. Mas quem estava ali no deserto? A presença do próprio Deus. Então Deus está dizendo, independente do ambiente, se eu estou presente, você tem que entender que o cenário tem que ser outro e o comportamento tem que ser outro. Só que ele está pensando em ir do jeito que ele estava. Aí Deus fala, não vem não. Tira a sandália que está no teu pé. Deus não pergunta quanto tempo essa sandália está contigo. Qual é o material dela? Cor é bom? A tira é boa? A marca é importada? Não. Quer chegar perto de mim? A ordem é, tira. Eu não vou ver Deus agindo dessa maneira em outras ocasiões. Mas na vida de Moisés foi. Existem diversas vertentes e credibilidades sobre o que Deus mandou fazer. Por que Deus mandou fazer? Mas eu vim dizer aqui hoje, puramente o que a Bíblia diz, é um fato. Deus mandou tirar a sandália. Os porquês, eu não sei. Os motivos, também não me compete saber se Deus tem razão ou não tem. Porque quando Ele manda, não importa o que eu penso sobre o que Deus está mandando. Quando Ele manda ser feito algo, quem está decidindo chegar perto da proposta dEle, não pode colocar os seus achismos em questão. Porque Ele não perguntou, tu acha que tem que tirar? Você concorda com a minha ordem? Você aceita o que eu estou te pedindo? Não, Moisés, quer chegar perto? Tira. Quer viver o que eu tenho para a tua vida? Tira. Quer abraçar meu chamado? Tira. Ah, mas é cara, mas eu gosto, mas é legal, eu não estou te perguntando isso. A minha ordem é só uma e é tira. Meu Deus do céu.
Eu não sei o que é que o Senhor está te convidando a tirar há muito tempo. E tu está fazendo comparação com a vida de alguém, está olhando e está dizendo, mas fulano não tirou, ciclano não tirou. Moisés, o que eu tenho na tua vida é diferente. Então para de querer ser igual aos outros. Se eu estou te mandando tirar, abaixa, tira. Será que você pode ser profeta? Chacoalha a mão de alguém, fala para ele, eu declaro que nesse ano tudo que estava te atrapalhando de entrar na plenitude de Deus, tu vai arrancar hoje. Oh meu Deus do céu, tu vai arrancar hoje. Tu não vai mais ser um crente frio, tu não vai mais ser um crente morno, tu não vai ser um crente mais ou menos, tu não vai ser um frequentador de eventos, tu vai ser um escolhido que vai decidir viver o que Deus quer que você viva. Tem algumas coisas que Deus olha e diz, eu vou arrancar. Tem algumas coisas que Ele olha e diz, eu vou te ajudar. Mas tem coisa que Ele aponta o dedo e fala, tira. O tempo verbal está aplicado num afirmativo imperativo. Isto é um convite de ordem, que não expressa espaço para a opinião de terceiros. Fica a critério de quem está ouvindo, se quer tirar ou não. Se tu olhar para quanto tempo essa sandália está agarrada no teu pé, talvez tu diga, Senhor, não consigo viver sem ela. Senhor, ela está muito tempo comigo. Senhor, faz parte da minha personalidade. Senhor, é o último presente que eu ganhei. Ele está dizendo, Moisés, a fase é outra, tira. Moisés, o convite é novo, tira. Para se viver coisa nova, tem que ter coragem de fazer algo novo. E eu vim profetizar que não é só o ano que está virando, o que vai virar é a tua vida. Deus vai virar uma chave na tua história. Tu vai